Escritor 3. De acordo com o triângulo abaixo, assinale a alternativa correta. A. O valor de x é 90 graus e este é um triângulo retângulo. B. O valor de x é 80 graus e este é um triângulo acutângulo. C. O valor de x é 75 graus e este é um triângulo escaleno. D. O valor de x é 55 graus e este é um triângulo isósceles. O escritor 3 é uma habilidade que o aluno tem que ter ao sair do ensino fundamental 2. Ou seja, do 6º ou 9º ano. Tem que conhecer as propriedades do triângulo. Para resolver essa questão, nós temos que conhecer o que é um triângulo retângulo, acutângulo, obtusângulo. Já que nós vamos revisar os dois, a gente revisa também o obtusângulo. Temos que conhecer quanto aos lados, que os lados vai ser isósceles, quando ele vai ser equilátero, quando é que ele vai ser escaleno. Classificação quanto aos ângulos. O triângulo ele pode ser equilátero. Equilátero você vai associar com a palavra todos. Todos os lados com a mesma medida. Observa aqui, ó, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Agora tem uma coisa importante. Se os lados são iguais, os ângulos também são iguais. Ó. Lados iguais, ângulos iguais. Equilátero, todos os lados com a mesma medida. Lados congruentes, lados iguais, ângulos iguais. Triângulo isósceles, 2. Dois lados com a mesma medida, ou seja, dois lados congruentes. Observa, aqui é 20 centímetros, aqui é 20 centímetros. Eu tenho dois lados com a mesma medida. Se eu tenho lados iguais, eu vou ter ângulos iguais. Ó. Esse L aqui vale 90 graus. Se ele vale 90, aqui vai ter 45 graus. E aqui vai ter 45 graus. Esse lado está associado a esse ângulo. Esse lado aqui está associado a esse ângulo aqui. Ó. Se eu tenho dois lados com a mesma medida, eu vou ter dois ângulos com a mesma medida. Quando é que o triângulo vai ser escaleno? Você vai associar com a palavra diferente. Todos os três lados têm medidas diferentes. Observa. 11 centímetros, 4 centímetros, 8 centímetros. Se você observar, o maior ângulo fica na frente do maior lado. O 11 centímetros fica na frente de 126 graus. O 8 centímetros fica na frente de 37 graus. Na frente do maior ângulo vai ficar o maior lado. Classificação quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo quando ele tiver ângulos agudos. Um ângulo menor que 90 graus. Pode os lados, ele é equilátero. Mas quanto aos ângulos, ele é acutângulo. Por quê? Ele tem ângulos menores que 90 graus. Nós dizemos que esses ângulos são agudos. Menores que 90. Quando é que o triângulo vai ser retângulo? Quando ele possuir um ângulo reto. Esse L aqui, ó, ele vale 90 graus. Se ele possuir um ângulo reto, eu digo que esse triângulo ele é retângulo. Esse aqui é um caso de triângulo retângulo isósceles. Porque além de ele possuir um ângulo reto, ele possui dois lados com a mesma medida. Observa, 20 centímetros e 20 centímetros. Aqui só pode ser 45 e aqui só pode ser 45 graus. Se eu somar 45 graus mais 90 graus, que é o L, nós vamos ter 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Triângulo, quando é que ele vai ser um triângulo obtusângulo? Um ângulo interno é obtuso, maior que 90 graus e menor que 180 graus. Observa esse ângulo obtuso aqui, ó, é 126 graus. Eu só preciso ter um ângulo interno obtuso. O que é um ângulo obtuso? É aquele que é maior que 90 e menor que 180 graus. Na nossa revisão, nós vimos que quanto aos lados do triângulo pode ser equilátero todos, isósceles 2, escalenos diferentes. Então eu vou ter todos os lados com a mesma medida, equilátero. Dois lados com a mesma medida, isósceles. Diferentes, lados com medidas diferentes. Lados iguais, ângulos iguais. Lados diferentes, ângulos diferentes. Quanto ao ângulo, eu vou classificá-lo como acutângulo, ângulos menores que 90. Retângulo, se eu tiver um ângulo reto igual a 90 graus. E obtusângulo, se eu tiver um ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. A. O valor de x é 90 graus e este é um triângulo retângulo. Para ser um triângulo retângulo, esse ângulo tem que ser 90 graus. Então vamos analisar, vamos somar esses ângulos aqui. Ó. 55 graus, mais 35 graus, mais x. Somando os três ângulos tem que ser igual a 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Aqui nós vamos ter, ó, 55 mais 35, 90 graus. X, que é igual a 180 graus. O 90, ele está positivo, ele vai passar para o outro lado, com sinal invertido, vai ficar negativo. X é igual a 180 graus menos 90 graus. X vai ser igual a 180 menos 90, vai ser 90. Então esse ângulo aqui, ó, é um L, ele vale 90 graus, é um ângulo reto. Quando eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, eu digo que esse triângulo ele é retângulo. Encontramos a nossa alternativa correta, que é a A. Agora, por que não é a B?
Ele disse que esse ângulo X é 80 graus, não é 80, é 90, nós já vimos que é 90, e é um triângulo acutângulo. Acutângulo é menor que 90, nós já vimos que nós temos um ângulo reto de 90 graus, então não pode ser também AB. Não pode ser AC por quê? Porque ele disse que o X é 75 graus, nós vimos que é 90, e diz que é um triângulo escaleno. Todos os lados têm medidas diferentes. Realmente, é um triângulo escaleno porque os lados vão ter medidas diferentes. Se os ângulos são diferentes, os lados vão ter medidas diferentes. Porém, o X não vale 75, ele vale 90. Não pode ser AD por quê? Porque ele disse que X é igual a 55 graus. E X não é 55, X é igual a 90 graus. E diz que é um triângulo isósceles. O triângulo isósceles teria que ter esses dois ângulos aqui, ó, com a mesma medida, só que eles são diferentes. Um é 55 e o outro é 35. Isósceles, ele tem dois lados com a mesma medida, ou seja, dois ângulos congruentes. Então não pode ser AD. Por eliminação, a alternativa correta A. Finalizou aqui. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.